Torcedor do São Paulo, bom dia. Vamos começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem no Campeonato Paulista. São Paulo avança em primeiro, vai fazer essa partida das quartas de final em casa do Morumbi. Deixar os créditos aqui na descrição, o apito final e também mesa redonda. Deixa aquele like para estar fortalecendo. O São Paulo, né, que classificou na primeira colocação e o Novo Horizontino na segunda. Então o jogo vai ser no Morumbi, né? Isso se não tiver show, né? Vamos lá, tem aí os lances do São Paulo, tá aí. O São Paulo, daquilo que se espera do Clube Grande, André Silva, né? Esse menino André aqui, Silva. né? Dois do André Silva e do Arboleda. Ele é bom jogador, bom centroavante, parece o Serginho Chulapa. Qual a ideia do São Paulo, Quesada? Olha, Neto, você trouxe uma informação essa semana que depois o Lucas Moura confirmou, né? De alguns atrasos, de uma grana aí para parte do elenco que não foi paga ainda pelo São Paulo. Então, você matou aí a pau com essa informação. E é óbvio que esse tipo de Eu tava coisa... no jantar, verdade isso. Tava no jantar e tinha um monte de gente. Aí os caras começaram a falar. E os caras falam, né? Sim. E era parmeirense ainda falando. É, né? Você sabe tudo. Eu sei tudo. Você sabe tudo. Se eu pudesse falar tudo que eu sei... Agora, isso atrapalhou um pouco. Atrapalhou, óbvio que atrapalhou, mas é o que eu falo, zera tudo. Agora o São Paulo entra, pode passar pelas quartas, chegar a semi e ainda sonhar, por que não, com o título. É assim que funciona o futebol. Marília Ruiz. Acho que hoje teve uma mudança, né? Não dá pra esquecer, apesar de todas as coisas que estão, tá atrasado, não tá atrasado, hoje o gramado é ruim. Aliás, o Lucas falou que prefere gramado natural ruim do que gramado sintético. Eu acho que o São Paulo usa o Beldia, sabe que, né, o sinal amarelo... É verdade que os caras estavam conversando com o Fernando Diniz, é verdade, ou não? É verdade. É verdade? É que no caso do São Paulo, você nunca, o presidente vai passar a mão no telefone, né? Tem sempre um namoro, manda um recado, então, isso é verdade. Um correio elegante, é verdade. O staff do Fernando Diniz fala, não conversamos com ninguém. Você recebia correio elegante na praça? Correio elegante. De beijo, que é pra dar beijo? Sim, muitos. Você beijava? Eu era um cara muito querido, muito desejado. É verdade, eu sei disso aí. É o seguinte, ó, eu queria mostrar o gol que eu fiz contra o Flamengo. Foi contra o Flamengo que vocês pegaram ou contra o não? De São Paulo, agora com rumores de que poderia sair o Zubeldia, mas é claro, tá classificado, não é o momento de sair. Mas você conhece bastidores do Morumbi. E eu sou da seguinte tese: aonde há fumaça, há fogo. Você ouviu alguma coisa? Respeitando, foi a matéria... Essa notícia foi dada pela colega Joana de Assis, do Sport TV. Tá? Um beijão pra Joana. Rafa, eu vou responder assim. Qualquer nome que ventilar no Morumbi essa semana, qualquer nome de treinador, vai surgir as conspirações, favor e contra. Normal, assim, coisa da bola isso. Mas o presidente, de maneira nenhuma, pensou em demitir o Zubeldia. Independente da má atuação do time nesses 5 jogos, né, sem vencer. Agora também tem que ir com ele até o fim do Paulistão, né, Miller? Claro, Não dá pra trocar agora, né, gente? Tem que esperar. Vocês acham que a permanência, vou até preservar o Sérgio, mas a permanência do técnico passa pela continuidade, pelo menos até uma ida final no Campeonato Paulista? Lembra que eu falei final do ano passado? Eu falei assim, o Paulistão é o limite pra ele. E aí, Fernando? O empate contra o Palmeiras, que ele mudou o esquema, que ele colocou 3 zagueiros e admitiu que o Palmeiras ia jogar em casa e ia pressionar, manteve o Zubeldia com uma sobrevida. E hoje ele fez a mesma coisa. Hoje ele colocou 3 zagueiros, soltou os 2 laterais, o Cedric e o Wendel, como alas, e deu muito certo. Ele mudou um esquema que estava dando errado, com o Igor Vinícius como lateral direito, com o Luciano voltando como meia, com o Caleri, que não vive um bom momento. E hoje ele teve mais uma sobrevida. Vai até o final do campeonato? Vai, certamente. Mas essa história que o Miller contou de técnicos que sempre estão rondando o Morumbi, vai continuar enquanto ele permanecer com determinadas convicções que ele tem. Os resultados vão colocar o Zubeldia ainda no comando do São Paulo. Hoje ele teve mais isso aí é antigo no futebol. A gente que está no futebol há tantas décadas, a gente sabe que quando acontece isso, é questão de tempo. Pode não ser agora, mas vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. O desenho foi igual ano passado. Exatamente. No primeiro deslize. Michele falou bem, já tá na frigideira. Já acendeu o fogo. Uma primeira sequência de maus resultados do São Paulo, ele vai cair. E quanto mais o presidente faz postagem ao lado dele, como se estivesse tudo bem, é mais um indício de que ele vai cair na primeira oportunidade. Não tem jeito. E a hora que o presidente garantir que ele fica aí... Ô Sérgio, quando o treinador, obviamente hoje, né, é tudo muito rápido. A gente fala ali, já viraliza e tal, aquela coisa toda. É óbvio que chegou no ouvido dele a história do Diniz, né? Chegou.
Quando chega para o treinador, não estou falando do Zubeldia, quando chega para o treinador esse tipo de informação e ele está numa fase decisiva, o time está classificado, tem um jogo pegado com o Novo Horizontino que o ano passado eliminou São Paulo. Né? Isso pode ter algum reflexo no trabalho do Zubeldia já para a partida do próximo final de semana? Eu acho que é muito importante o que acontece internamente, né? Da conversa franca do presidente, do diretor de futebol, para que o treinador tenha tranquilidade para esse momento importante. Se não tem essa conversa, se não tem uma conversa do presidente com o treinador, fica uma pulguinha atrás da orelha e acaba atrapalhando um pouquinho, sim, neste momento importante do São Paulo. Assim como o jogador, em certos momentos da carreira, não é jogador, na fase, fica meio sem confiança, vê que ele não está bem numa fase legal, acontece com o treinador também. Qualquer treinador passa por esse momento. O Zubeldia viu que o momento dele não estava bom. Aí o treinador também fica um pouco sem confiança, fica meio assim, tá? Tanto é que ele reconhece. Olha, é vergonhoso esse momento que a gente está passando. Você acredita ainda no trabalho do Zubeldia, Vila? Não. Você entende que na primeira oportunidade você não vai trocar com o cara? Eu acho que o time tá pontuando porque o time do São Paulo é bom. Tem o Lucas que é decisivo. E os jogadores estavam se cobrando também. Né? Exatamente. Isso aí. Mas eu não acredito no trabalho dele. Eu acho que, como eu disse, se ele não ganhar o Paulistão, ele cai. Não, e tem outra coisa, né? Como o próprio Fernando mencionou, quando o treinador reconhece que a formação justa, aquilo que ele achava que ia ser ideal para o início, não é, muda, ele mudou. Então tem que mudar, não tem que fazer pro jogador, não, o Luciano tem que jogar. Não é que o Luciano tem que jogar. O Luciano tem que jogar na posição que ele vai render pro time. Hoje, o Lucas, ele é um jogador que você precisa deixar ele livre. Claro. É um jogador que você não pode ficar falando pra ele, volta pra marcar. Claro, e o Oscar também. E o Oscar também. Matam os dois. Só esses jogos. Então você tem que deixar. E quem marca nesse time, então? Você tem que deixar dois sem marcar, Sérgio? Rafa, isso é uma outra coisa. Tá bem posicionado, já tá marcando. O time tá bem posicionado, já está marcando. Tá, fecha espaço. Não vou ficar dando aqui, tem um treinador aqui, então eu vou respeitar o jogador, entendeu? O São Paulo pode ter um problema sério agora. A Marina citou, o Pablo Maia teve uma lesão grave, ele saiu chorando. Ele ficou ali no banco de reservas com os jogadores olhando assustado para ele. De novo, né, Pablo Maia? E é uma lesão que amanhã pode ter um exame, infelizmente. Agora tornozelo. Garrafa, falando de formação, quando que o Zubeldia trabalhou com 3 zagueiros desde quando ele chegou no São Paulo? 2 vezes, né? Agora, contra o Palmeiras e hoje. Assim, a convicção do Zubeldia não é essa. Claro que não. Esquece. Ele está mudando porque ele está se sentindo pressionado a mudar para buscar uma situação. Ele tem o Ferrarese, ele põe de lateral, ele não põe nem como zagueiro. Os grandes momentos do São Paulo, quando o Muricy foi treinador, o São Paulo jogava como? 3 zagueiros. O Muricy sentou com ele e falou, meu filho, vem cá, vamos botar 3 zagueiros, que é a cara do São Paulo. Sim. São Paulo se dá bem com isso aqui. E ele foi um cara que escutou e a coisa deu resultado, agora ele vai ter que refletir. Ou ele vai levar o que ele tem como convicção, que é jogar com linha de 4, ou ele vai trabalhar dessa maneira e tirar alguns jogadores, porque não vai dar para jogar com uma linha de 3, num 3-4-3, com o Oscar, com o Lucas, com o Luciano. Ele vai ter que agora abrir mão de algum desses jogadores. Enquanto o time grande não mata, ele vai... Aí entendeu? Sim... Sabe o que acontece, Garrafa? Um treinador, ele tem que ter sensibilidade, assim como qualquer jogador. E o Zubeldia não teve sensibilidade contra o Palmeiras. Ele podia ver que o Palmeiras não estava num momento bom lá no Allianz Parque. Entrasse com o time titular, entrasse sem 3 zagueiros, ele poderia até ter vencido o jogo. Mas como ele entrou para não perder, por isso que o São Paulo... Mas você pode ser técnico do São Paulo e entrar, imaginar, eu vou entrar contra o Palmeiras para não perder? Não. Você não está classificado. É o São Paulo, gente. Mas é o que eu estou te falando, ele entrou para não perder. Ele entrou com medo. O São Paulo jogou como time pequeno. É isso que eu estou falando. Tanto é que quando o Lucas entra, quase faz um gol. Eu estou dizendo que ele não aproveitou um mau momento do Palmeiras, que estava no campeonato, para ele vencer aquele jogo mesmo fora de casa, na casa do Palmeiras. Ele não quis saber disso. Ele entrou retrancado, defendendo o resultado. E o São Paulo não joga assim. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu tenho liberdade para falar com o Sérgio sobre isso. E assim, teve técnico estrangeiro aqui muito bom. Teve muito técnico estrangeiro ruim. E não estou defendendo o Sérgio Soares, não precisa de defesa de ninguém. Só acho o Sérgio Soares um profundo conhecedor de futebol. É um cara que já fez vários bons trabalhos. Eu não vejo nunca o nome do Sérgio ser vinculado aí em possibilidades. E não é pelo trabalho, pela qualidade do trabalho do Sérgio que eu conheço. Tá? E como jogador tem a sua história e como técnico também. E nós temos hoje
vou tocar no assunto delicado, fazer uma pergunta para o Sérgio e acho que é importante ele responder isso. A gente tem um técnico negro aqui no Brasil, um destaque, o Roger Machado. Né? Machado. Existe, né, preconceito em relação a técnico negro no futebol brasileiro, Sérgio? Eu respondo isso o seguinte, Garrafa, a sociedade ela é preconceituosa. E o futebol faz parte da sociedade. Então tem preconceito, sim. Eu já escutei que um amigo meu, não vou falar aqui, falou, Sérgio, você não chegou nos grandes times, no top 12 do futebol brasileiro, você é preto. Eu falei, Falei, não, eu vou continuar trabalhando para poder chegar, eu me capacitei, eu busquei conhecimento, continuo dentro desta linha para ter uma oportunidade, né, num dos grandes clubes do futebol brasileiro. O que acontece que hoje no futebol, né, você está priorizando o treinador estrangeiro. Né, e, consequentemente, nós, treinadores, você falou só do Roger, realmente só tem um Roger na Série A do Campeonato Brasileiro. Né, então, nós vivemos numa sociedade preconceituosa, racista, sim. Né? No futebol também tem. Eu não estou ainda, talvez é por isso, mas não é isso que vai diminuir a minha capacidade, o meu desejo, a minha luta de chegar onde eu quero chegar, né? De estar dirigindo o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, esses grandes clubes do futebol brasileiro. Eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque toda vez que tem a oportunidade de a gente ter o Sérgio aqui na bancada, é uma satisfação enorme, porque o Sérgio ele não se omite, né? O Sérgio ele tem opiniões, ele sabe o que está falando e a gente vê que a coisa às vezes não flui como deveria fluir, a gente vê muita coisa errada no futebol, então não podia me furtar de fazer essa pergunta ao Sérgio, que é um baita profissional, repito, o Sérgio não precisa de advogado, tá? O Sérgio faz o seu trabalho, é estudioso, quem não conhece a carreira do Sérgio que pesquise e vai saber o que esse moço trabalha e os trabalhos que ele fez. Então, Rafa, era só isso para colocar. Pois não, no próprio Bayern de Munique, hoje nós temos o primeiro treinador negro, que é o Vicente Kompany. Então, o pessoal fala assim, pô, e o alemão é racista? Eu falei, não. A mesma coisa que acontece na Alemanha aqui, o mesmo racismo que tem lá, tem aqui. Então as pessoas ficam, não, porque lá tem mais. Não, aqui também tem. E tem muito, sim. Tem muito, sim. No meio do futebol tem muito racismo, sim. Então o jogador de futebol tem que ser pobre. Tem que comer. Não, você jogou, você veio da favela, você pode jogar. Você é filho de jogador tal, você não precisa. Não pode, tem que acabar isso daí. E se é competente para fazer, para atuar, não importa a cor ou raça. É isso aí. Eu acho que é importante a gente se manifestar nesse momento e de uma forma social, como diz o Sérgio, não só no futebol, uma forma social. Bom, é isso, torcedor do São Paulo, a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o São Bernardo, 3-1, vitória importante. São Paulo avançando em primeiro do grupo e decide, né, vai fazer essa partida das quartas de final em casa no Morumbi, uma vitória importante. Zubeldia que está pressionado, né? Mas essa vitória aí, o time, né, dando uma resposta, jogando bem, fez uma boa partida, vencendo 3-1, vitória importante para chegar com a confiança renovada para o jogo nas quartas de final, né? Apenas vai ser só uma partida, né, em casa no Morumbi, mas o São Paulo chega com a confiança renovada e ontem vencendo, né, conquistando esse resultado muito importante. André Silva, um dos destaques da partida, marcando gol, e o São Paulo vencendo, uma vitória muito importante. O torcedor, muitos até pedindo, né, a demissão do Zubeldia, mas eu acho que agora no momento, né, não é o momento de uma possível saída do Zubeldia, porque o time já está classificado para as quartas, avançou em primeiro, é aguardar. Acredito que se o São Paulo não classificar no Paulista, não passar, né, das quartas, aí sim o Zubeldia pode correr, né, um risco de ser demitido, mas foi uma vitória importante ontem, né, 3-1, uma boa atuação, o André Silva marcando 2 gols, a Arboleda fechando a conta. A notícia triste é o Pablo Maia, né, que saiu ali, sentiu o tornozelo direito e deixou o gramado chorando. A gente torce para que não seja nada de grave, né, que ele consiga se recuperar o mais breve possível e esteja aí à disposição do São Paulo, que recentemente ele passou por uma lesão muito séria, ficou um bom tempo afastado ali no ano passado e esse ano voltando a sofrer novamente com lesão, mas é torcer, né, para que dê tudo certo com ele. É isso, galera, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.